Podcasts. Respire e diga sim. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Respire e Diga Sim. Muito prazer, eu sou a Carolina Mânica, eu sou atriz e apresentadora desse podcast. Todas nós temos um momento da nossa vida em que temos que dizer sim. Sim para nós mesmas e sim para a nossa individualidade. Eu acho que o grande marco da nossa vida está quando a gente se dá conta dessa individuação, em que dizer sim é dizer não, intrinsecamente por uma série de padrões que já não nos cabem e também não nos servem mais. Esse podcast é sobre isso, sobre mulheres brilhantes que estão à frente de um tempo, sobre a sua história, sobre a sua trajetória, sobre os seus anseios e também as suas reflexões. Se para o grande público ela é a Keila Melman, a Gladys Mittelman, a Catarina Franca, a Lolita Marcondes Ferraz, hoje, quem está aqui comigo é uma atriz com uma consolidadíssima e longuíssima carreira no teatro e no audiovisual. E eu tenho a honra de receber aqui Ilana Kaplan! Obrigada! Gente, A essa gente faz o apresentação nosso tá muito estúdio. bom. Nossa plateia! Yes! Ai, que demais, Ilana. Tô feliz de você estar aqui, sabia? Eu também, tô muito feliz de estar aqui. Finalmente. Finalmente, que bom que deu certo. Que bom que a gente pôde sentar para ter essa conversa. Muito bom. Então eu sempre começo com aquela perguntinha, nada básica, né? Que é quando foi que você respirou e disse sim para você mesma? Eu acho que a gente diz sim pra gente em vários momentos, né? Mas como eu escolhi muito cedo que eu ia ser atriz, eu acho que o meu sim veio quando eu fui fazer o vestibular. Aham. Porque quando eu fui fazer o vestibular, eu fiz para artes cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu morava em Porto Alegre ainda, e eu fiz pedagogia especial para deficiente mental na PUC. Gente. E eu fiz as duas porque eu sempre quis ser atriz. É uma coisa que eu queria, que eu sabia, era mais forte do que eu. Então, quando eu fazia o vestibular, eu não tinha dúvida. Muitos colegas meus tinham e eu sabia que eu ia. E aí eu lembro que meu pai e minha mãe falaram, é muito complicado viver só de ser artista e tal. Quem sabe tu faz uma outra coisa também. E realmente... Errados eles não estavam. Errados eles não estavam. Anos 80, que realmente, né, não tinha esse pool de... Não tinha essa valorização que hoje a gente tem, né, do artista e tal. Então, ainda estava numa coisa e aí eu fiz a faculdade. Mas, por ironia, eu me formei na pedagogia, na PUC, em 85, no final de 85. E, em 86, eu estreiei um espetáculo. Que era só eu e uma atriz que chama Verlene Preto, e era um pool de coisas, assim, era uma coletânea de textos que a gente fez. Tinha um texto do Zoológico do Albi, um texto do Cortázar, um texto que a gente mesmo criou, tinha a Fanta Maria Pandora, que era da Companhia da Bofetada, então tinha vários textos, assim, era uma colagem. E a peça deu certo, virou um cult, assim. Mas como é que... Você fazia faculdade e você Eu estudava fazia teatro? as duas. Ah, Eu você fazia as duas. Eu fazia fazia as duas. Eu fazia a Federal e fazia a PUC. E daí, na Universidade Federal, que eu conheci o diretor, que me chamou para fazer esse espetáculo e falou, nós vamos criar coisas. Eu falei, ótimo. E aí a gente criou e a gente estreou numa sala pequena, mas virou um sucesso, assim, era super cult, era super maluca, assim, era muito despojado, assim, muito engraçado e tal, nananã. E a peça engrenou mesmo, assim, a gente deu sorte, assim, a gente terminou uma temporada, emendamos outra, e eu ganhei um prêmio nesse ano mesmo, que era o Troféu Açorianos, que é um prêmio super importante. Existe até hoje, né? Que é um prêmio muito importante em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, e aí acabou que eu ganhei por mês mais do que eu ganharia como professora. Então, eu acabei não exercendo a pedagogia e nunca ninguém mais comentou nada sobre isso, porque realmente eu estava feliz e eu estava vivendo daquilo que eu queria fazer, mais do que ser pedagoga. E aí eu fui. Que demais, cara. E eu lembrei, porque o Paulo Betti uma vez falou, eu fui ver, ele tava contando a história dele, ele falou assim, que sorte, né? Porque ele também aconteceu isso. Ele entrou pra faculdade de teatro, na IAD, e aí um professor, tipo, sei lá, recebeu um convite pra ir pra acho que era Unicamp, e aí ele recebeu esse convite pra Unicamp, mas falou assim, eu dou aula, mas eu quero
na verdade, fazer um grupo de teatro. Aí ele pegou os alunos da IAD e levou. Maravilhoso. Empregou todos, assim. Eles estavam todos desempregados. E ele falou assim, olha, eu não sei, assim, tipo... Porque, tipo, como que isso aconteceu? É um raio ali, né? Tipo... Mas é engraçado, assim, a geração que vem bem antes da minha... Mas, por exemplo, assim, o Paulo Otran era advogado, acho que o Raul Cortez também, acho que a Zezé Polessa é medicina. O Zé Celso. Então, teve muita gente que fez alguma coisa junto e acabou sendo mais forte, conseguiram viver daquilo e migraram mesmo e não exerceram a outra, né? Sim. Então, acho que é um pouco isso que aconteceu comigo. Então, esse é um sim muito determinante, assim, porque é o sim que determinou onde eu estou, onde eu me encontro agora. O que muda completamente o teu lugar, né? E eu sempre coloco um pouco o fator da sorte, porque eu acho que a gente tem o talento, tem o estudo, tem o empenho, tem o esforço e tem a sorte. Total. Porque, assim, eu acho que deu sorte de eu falar aquelas coisas e aquelas pessoas estavam a fim de ver aquilo e aquilo foi sucesso e aquela peça deu certo. E a gente ficou 2 anos em cartaz, lotando muitos teatros. Então, assim, eu acho que isso são junções de coisas que acontecem, né? E acho que eu tive isso. Meio destino, assim? Eu acredito um pouco, porque às vezes a gente vê, nossa, fulano é super talentoso, e às vezes ele não teve mesmo a oportunidade juntou com aquilo e aquilo, né? Eu acho que é um fator um pouco místico, assim, não sei, estranho, assim, acho que acontece. Total. Então eu sou sempre muito grata ao universo, porque eu acho que isso aconteceu em várias etapas da minha carreira, assim. Principalmente porque eu tenho uma carreira mais sólida mesmo no teatro. Total. E eu reconheço o quão duro é e como é difícil, né? E então, assim, eu sempre acho que quando as pessoas perguntam, o que é o sucesso? Eu falei, o sucesso é você poder viver bem, pagar suas contas e ainda sobrar para você ir num restaurante, comprar alguma coisa que você gosta ou viajar com o que você gosta de fazer e o que você faz. Então, eu acho que nesse quesito eu tive esse sucesso, porque eu consigo fazer isso. Então, eu sempre acho que tem um pool de coisas que conspiraram a favor. Sim. Sobreviver daquilo que você ama, né? É difícil isso. É difícil. Porque as pessoas olham, às vezes, e falam, mas fulano... Fala assim, não, fulano ralou muito, fulano rala muito. Né? A gente até estava comentando um pouquinho antes de começar, né? A carreira da gente, como qualquer autônomo, ela é muito instável. Então, a gente tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem. E, assim, o equilíbrio, tá? Da gente não enlouquecer, porque a gente tem os períodos dos buracos e os buracos, eles existem. E assim, a gente tem que segurar um pouco uma onda, porque a gente sabe que aquilo vai passar. Mas naquele período que a gente está sem nada, ele parece infinito, né? E existem, quase todos os atores, com raríssimas exceções, tem esse período, principalmente os atores que não são de longos contratos. Agora quase todo mundo. Agora todo mundo, ninguém mais. Bem-vindo, gente. A gente tá nessa faz muito tempo. Welcome to the jungle. A gente tá nessa faz muito tempo. Nossa, eu mesma, eu nunca tive contratos longos. Eu sempre tive os contratos que eu tive foram por obra. E eu participei de todos, assim, tipo, fiz TV Cultura, fiz uma coisa pra Record, fiz coisas pro SBT, fiz uma novela pra Globo. Tudo que eu fiz sempre foram fechados naquele período, né? Então, eu nunca tive essa sensação dos contratos longos, que deve ser uma sensação muito boa. Imagina, deve ser maravilhoso. Você tá no ar, você ganha um dobro. Você não tá no ar. Não, é só alegria. Mas eu não tive. Tive a sorte, por isso que eu digo que a sorte é nesse lugar, de fazer, às vezes, espetáculos, e fiz mesmo espetáculos que duraram muito tempo, que hoje em dia também é uma coisa rara. Raríssimo. As pessoas fazem um edital, aquilo dura 2 meses, e aí em seguida você já faz outro que dura outros 2, assim. Eu fiz coisas, quando tu pega, assim, o meu currículo, que tu diz, não são tantas peças. Não são tantas peças, porque as que eu fiz ficaram muito tempo, e isso, eu reconheço que isso é uma exceção na regra. Sim. Porque, assim, você ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 anos com um espetáculo, isso tempo. É muito. É muito. É uma vida. Então, eu acho que isso também é...
Não, e também pegar um edital, você pega um edital, não é só pegar, é super difícil. São, tipo assim, 1000 também. inscritos pra, tipo, sei lá... Também. 7 vagas, uma coisa... É uma loucura. E assim, e eu acho que também a gente não pode se diminuir, porque às vezes você diz, eu não peguei, ou não peguei um teste. Não é pessoal. Você está concorrendo com pessoas que, de repente, os que estão analisando acham que aquilo tem mais a ver com aquele momento, ou aquilo tem mais a ver de falar agora. Então, não quer dizer que o seu projeto não fosse bacana, ou que o seu projeto não valha, né? Ou que o seu teste não foi bom. É porque, de repente, eles precisavam de uma pessoa com aquela outra característica, às vezes até física. Mas é difícil, quando você está numa entre-safra, você compreender isso como uma coisa... Eu acho que eu acho que é um trabalho constante com a gente, de autoestima. Total. E também de não bloquear criativamente, né? Não, eu acho que a gente tem que se puxar. Todos nós temos que nos puxar. Eu sou uma otimista, eu acho que a gente tem que se puxar. Isso é muito bom. Total. Não, porque acontece isso, você pensa assim, bom... né? Você tá numa entre-safra de trabalho. E acontece da pessoa entrar num looping mental de se diminuir. Muito. E isso faz o que mais acontece. Isso faz com que a pessoa quando a gente tem que fazer o trabalho contrário. Exato. Pega um texto, lê um texto, cria um projeto. Isso. Nem que seja, sei lá, nem que ele não aconteça, entendeu? Isso. Mas trabalhe criativamente a sua força para que você não emburaque entrar no jogo, assim, da ação, sabe? Nem que seja, cria um grupo só para discutir coisas, para ler coisas, para trocar ideia. Tudo vale, porque é um jeito da gente estar em movimento enquanto você não está trabalhando mesmo. Porque você está trabalhando fazendo isso. Claro que tá. Então, tu tá te exercitando, tu tá ouvindo o outro, tu tá falando um texto, tu tá, né? Então, eu acho que é um pouco nesse lugar, assim. E ouvir o outro, né? Agora você falou uma coisa que eu acho tão importante. Ouvir o outro... Nunca foi tão importante, né? Muito, muito, porque como a gente, pós-pandemia, a gente ficou muito solitário, de uma certa forma, né? A gente ficou olhando, mas a gente ficou olhando sempre por uma tela, todo mundo, assim, né? Foram poucos os que a gente encontrava, principalmente antes da vacina. Então, é um exercício a gente voltar a conviver, né? A Gladys falou muito bem sobre isso, né? O que a Gladys falou? Nós estamos passando por estamos nos puxando para voltar. Estamos mesmo, né? Nós nos encontramos numa festa, assim, eu não sei quem estava se puxando mais ali, né? Assim. Então, grandes eventos já me atordoavam. Eu sou muito taurina, então, assim... É engraçado, porque assim, quando as pessoas falam, deve ser super divertido. Se tem uma mesa muito grande, não vou ser eu que vou estar solando. Eu vou estar olhando alguém que vai estar solando, porque eu não tenho essa necessidade e eu não sou a extrovertida de grandes grupos. Eu também não. Então, assim, na festa, eu vou estar, provavelmente, conversando com grupos mais pequenos, e quando tiver aberto para mais gente, eu vou estar escutando os outros mesmo, assim, eu não sou o pavão. O pavão misterioso. Não sou. Mas participo do meu jeitinho. Não, maravilhoso. Não, tem gente que é o pavão, né? E eu acho sensacional. Eu também. Assim, não, não tenho, assim, que emenda uma história na outra e na mesa, todo mundo fica ouvindo, que a pessoa se lembra de coisas e coisas engraçadas. É engraçado, porque eu trabalho com humor, mas eu não sou essa pessoa na mesa, é muito raro não vai ser eu. Não, e tem um monte de gente que lembra de frases inteiras, né? De citações, assim. Nossa, admiro muito. Eu tô cada vez mais sem cérebro, então eu fico assim, aí eu tô lavando, assim, daí eu passei o dia inteiro tentando lembrar quem era, que livro era, como era o nome do livro, daí eu faço... Foi. Lembrei! Mas assim, milênios depois, então assim, eu não tenho... Nossa, eu admiro muito. Eu também. Admiro quem lembra do nome do ator, quem lembra do nome do filme, quem lembra do nome as frases, né? Tipo, não, frases, e aí fulano falou não sei o quê. Eu digo, gente... Tudo, admiro. Nunca tive essa capacidade. Nunca tive. E perdi mais ainda. Eu acho que celular e o Google... O Google é meu pastor e nada me faltará. Você conheceu já o GPT? Então, aí a gente vai em 2 minutos, a gente fica assim... é um filme que ela é uma vilã e ela não sei o que... daí tu bota umas características... que ela é uma vilã, tem cabelo loiro... americana, Então, eu acho que é uma facilidade e nos ajuda muito. Mas também é uma coisa ruim porque a gente perde o exercício de buscar.
de buscar na memória, de buscar o arquivo, de realmente se concentrar. Então tem as duas coisas, a coisa boa e a coisa ruim, né? Acho que a parcimônia é o caminho, a gente tentar... Não tem um negócio que a gente nunca para de ter capacidade de produzir novos neurônios? Não tem isso? Ai, eu espero que tenha. Não porque... tem isso. Tem. Tem. Porque são estímulos, eu acho que são exercícios, né? Eu lembro que alguém falava assim, fulano faz sempre, para decorar texto, ele fazia muito palavra cruzada. Porque a palavra cruzada faz você sempre... né, exercitar uma lembrança e preencher aquelas... São exercícios, Sim. Não deixam de ser exercícios. E também desenvolver novas linguagens, né? Tipo assim, sei lá, aprender a ler partitura, por exemplo. Sim. Isso é uma que coisa também, super... Né? Super interessante. Olha onde é que a gente foi parar. Estamos aqui, vamos fazer um solfejo. Muito bom. Vamos fazer um solfejinho aqui. Sensacional. Ai, Ilana, e você, assim, algum momento da sua vida você já imaginou que você fosse, tipo assim, viralizar numa rede social? Nunca, me pegou muito de surpresa. Eu digo que eu sou a analógica que viralizou. Né? Porque quando eu entrei no Instagram, eu já entrei atrasada. Eu entrei em 2016. Eu tinha feito I Love Paraisópolis em 2015 e eu lembro que todo mundo dizia, Ilana, me dá teu Instagram pra marcar. Eu falei, não tem Instagram. Aí as pessoas diziam, tem Instagram? Eu disse, não, tenho Facebook, já é muito pra mim. Era só o que eu tinha. Então, eu perdi o bonde até para capitalizar seguidor, ou enfim, porque eu tinha feito o Carrossel, que é um boom infantil, e eu não tinha Instagram. Então, também, beijo, tchau, não peguei ninguém. E aí, fez um spin-off do Carrossel, que era Patrulha Salvadora, que era esse nicho de infanto-juvenil e tal, que eu também não tinha. E aí, eu fiz o I Love Paraisópolis, que eu também não tinha. Então, quando eu entrei em 2016, eu tinha basicamente os seguidores que eram meus amigos, conhecidos, e gente que provavelmente gostava de mim, sabia quem eu era, por teatro, alguma coisa. Então, eu tinha um número ok, mas eu tinha, tipo, acho que 6 mil seguidores, assim. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia. E eu não sabia como me relacionar direito no Instagram. Eu botava fotos, botava coisas, assim, se você voltar no meu Instagram, o início, tem fotos, assim, eu não sabia colher. muito. Um cafezinho. O que eu comi. Não, assim, tinha... Tô brincando. Eu sempre tinha uma coisa muito curiosa. Não, mas era sempre assim, umas fotos, assim, umas coisas que eu achava bonita, ou alguma bobagem que eu pensava, eu só fotografava, falava, eles vieram assim. Não tinha nada muito, assim. Tem um humor em algumas coisas que eu botava na legenda, mas não tinha nada em movimento, não tinha gravado, não tinha. Aí veio a pandemia. E as pessoas, a gente estava olhando as coisas em casa, e aí as primeiras coisas que eu gravei foi porque tinha muita imagem da Itália, né, lembra? E aí mostrava assim, e os italianos, nesse prédio, os italianos resolveram cantar uma ópera para todo mundo, aí aparecia eles batendo umas panelas, todo mundo cantando junto, e aí eles cantavam umas músicas assim, junto, e todo mundo cantava junto, e os vizinhos cantavam junto. Ai, olha que lindo! E aí sempre tinha alguma coisa que era alguém fazendo para a vizinhança. Aí eu comecei a rir, aí eu olhei o prédio na frente da minha casa, que eu acho que todo mundo tinha um plano B, porque é um prédio enorme, assim. E eu acho que eles tinham sítio, fazenda, porque eu nunca vi nenhum deles ali na pandemia, eles não estavam naquelas... Maravilhoso. Eles não estavam em casa, eles não estavam na varanda. E aí eu pedi pro meu amigo, que é meu vizinho, me gravar, que eu ia falar com o prédio vizinho. E aí, as primeiras coisas que eu gravei foram tipo isso assim, gente, tamo junto, tão bom trocar essas ideias com vocês. E daí, quando mostrava o prédio, não tinha ninguém. E era sempre eu dizendo, vamos ficar em casa, fica em casa, fica em casa. Eram só umas bobagens, assim, que eu ia gravando. É aniversário do Caetano Veloso, feliz aniversário, Caetano Veloso. Aí eu gravava, tá. Então, até então, eram umas coisas que eu fazia, todo mundo ria, mas eu tava ainda naquele grupo que eu tinha de seguidor e eu me divertia fazendo, eventualmente, uma coisa assim, porque era um jeito de eu não enlouquecer porque eu tava em casa. Aí eu fui chamada para uma live de baristas, que era para ajudar os baristas, porque os cafés estavam fechados e tal. E ia ser um dia inteiro. Então, tinha gente importante da
culinária, uns chefes, tinha a Patrícia Gaspar cantou, era um monte de coisa. E aí as duas Uma live de baristas é muito engraçado. Era para ajudar os baristas. Era para ajudar os baristas. Então eles chamaram gente de todas as áreas e perguntaram se eu não podia. Aí o Daniel Condo e o Ensei, que foram quem organizaram a live, perguntaram se eu não queria ressuscitar algum personagem da Terça Insana para participar da live. Aí eu falei, ai, gente, eu não faço há tanto tempo, eu ia ter que reescrever. Eu vou criar uma coisa nova. Aí eles falaram, a gente não tem como te pagar e tal, não sei o quê, mas a gente vai te mandar coisas de presente, assim, do café. Então foi super legal, eles me mandaram uma máquina de café, me mandaram uns Passou tomando ótimos cafés a pandemia. Me mandaram uns pós bacanas e tal, não sei o quê. Nananã. E aí eu fiquei pensando, eu falei, tá todo mundo trancado em casa, todo mundo fazendo live. Eu vou fazer uma decoradora de lives, né? Aí eu botei tudo que eles me deram atrás de mim, coloquei mais uma chaleira, uma térmica, enchi a prateleira, e daí quando abriu a câmera eu dizia olá, e aí ainda ela se chamava Sheila, eu botei olá, Sheila, meu nome é Sheila Melman, e aí como tinha peruca eu ficava falando e mexendo na peruca assim, porque eu tava me olhando no vídeo, daí eu dizia, eu sou decoradora de formação, mas como agora nós estamos na pandemia, eu estou decorando lives, você que está em casa, que precisar do meu serviço, fale comigo, por exemplo, aqui, é temático, eu estou falando sobre café, a minha live, não sei o que, eu falava essas bobagens, não sei o que, e aí veio um monte de gente escrevendo, o que você faria, não sei o que, ficaram perguntando durante a live. Quando acabou, eu pensei, olha esse personagem, eu poderia fazer ela mais pra frente. De repente, fiquei com aquilo na cabeça. Aí passou, tipo, sei lá, 1 mês e meio. Eu comecei a observar as pessoas que tinham... Algumas pessoas, não eram amigos meus, mas que eu olhava, que estavam num universo paralelo, assim. Sim. Em jatinho, mostrando o closet com os sapatos caríssimos, assim, as pessoas entubadas, a gente sem vacina, as pessoas passando fome. E aí eu fui olhando e eu falei, gente, que engraçado. Aí tinha umas pessoas dizendo, sextou. Eu dizia, bom, pra mim, todos os dias, porque o calendário da gente, na pandemia, eles eram eternas, segunda, sexta, domingo, porque a gente estava em casa. E aí eu comentei com a minha irmã, que sempre foi quem escreveu comigo os textos da Terça Insana. E aí eu falei, nossa, tô ficando um pouco irritada que eu vejo muita gente como se a pandemia não existisse para algumas pessoas. Aí ela disse, pois é, que coisa. Como diria aquela frase de etiqueta antiga, não é de bom tom. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Daí a primeira Keila foi que eu botei a peruca, botei assim, e daí eu abri a câmera e daí eu falei, eu sou decoradora, se você precisar de mim, não sei o que, nananana, e eu abri um braço agora sobre etiqueta no mundo virtual. E aí as pessoas me perguntam, Keila, eu tô num jatinho com uma champanhota, com 6 amigos, posso postar? Aí eu dizia, não é, nós estamos numa pandemia. E daí criou, só que daí o que aconteceu? Ela viralizou mesmo. Viralizou total. E aí ela foi parar no Twitter, onde eu não tenho, nunca tive, não tinha, nem existe mais agora, mas assim, quando ele existia, eu não tinha maturidade psicológica para ter Twitter, porque as pessoas se xingam muito, eu não queria ser xingada. E aí ela viralizou lá, e muitos amigos meus que estavam no Twitter, porque as pessoas falavam, nossa, que maluca, quem é essa? Nossa, quem é essa pessoa que elas não entenderam. Algumas não sabiam que era uma personagem. E aí dizia, essa é uma atriz, ela se chama Ilana Kaplan, ela não tem Twitter, ela só tem Instagram. Aí que as pessoas começaram a migrar pro meu. E ele viralizou tão loucamente que eu de 6 mil fui para 100 e poucos. E foi tipo, foi assustador, porque eu falei, gente, que isso? E aí, era tão roots, e é tão roots o meu método, né? Porque eu não sei editar, eu faço tudo de uma vez só. Eu não sei editar, eu mesma me maquio, não tem filtro, não tem meu nome, né? Eu não sabia botar meu nome no vídeo. Então, o que eu fiz? Como eu estava trancada em casa e eu não sabia fazer nada disso, eu peguei um monte de fita. Sim, nós tínhamos fita, largávamos fitas nas pessoas, nós temos o material da gente gravado em DVD, então tem o nome da gente, quando a gente faz coisas, tem o nome da gente. Então eu botei um monte de fita com o meu nome aqui atrás, que é o meu material, né? Meu material das novelas, as coisas que eu fiz, que eu sempre peço pra gravar. Os DVDs das coisas que eu gravei estão aqui atrás. As VHS! Sim! Não são VHS, já são DVDs, mas é tipo das coisas que tu... Material, quando tu grava, quando tu faz novela, tu pede pra alguém gravar, e aí elas fazem capinha, tudo. Claro. Então o meu tá tudo escrito, Ilana Kaplan. E aí eu botei um porta-retrato com o meu @ também,
que é pra, tipo, se tu desse um zoom no meu fundo, Conseguia ver. meu nome tava ali em todos os lugares. Foi meu método Roots de botar meu crédito. E aí eu fui fazendo a Keila Melman. E aí era sempre de acordo com as notícias da semana. Aí eu ligava pra minha irmã, que sempre escreve comigo. E aí a gente ficava pensando, vamos falar sobre isso essa semana, tem gente viajando pra fazer isso, tem gente fazendo não sei o quê. Daí a gente ia fazendo. Não, e era maravilhoso, né? Porque, tipo, era engraçado, mas assim, era direto no ponto, assim, sempre, né? No ponto que precisava falar, Era né? sempre alguma coisa que me incomodava e que, quando eu botava, eu via que era uma coisa que incomodava a todos. Eu acho que ela viralizou porque é como se eu tivesse verbalizado tudo que todo mundo que estava como eu, olhando o mundo daquele jeito, pensava. Era quase como, ai, que bom que ela falou isso, sabe assim? Isso porque mesmo. foi um desabafo, assim, era um inconsciente coletivo verbalizado, assim, em nome de todos. Então, eu acho que a Keila Melman, ela entrou nesse lugar. Total. E, Ilana, como foi, assim, porque ela viralizou numa pandemia, tava todo mundo confinado. Quando você saiu na rua, as pessoas te conheciam? Era engraçado, porque daí as pessoas falavam, ai, você, daí eu dizia, daí elas diziam, ai, obrigada, tu salvou minha pandemia. É a melhor frase, até hoje me falam. Ótimo. Até hoje as pessoas falam, é um carinho imenso, eu amo, assim, as pessoas, e normalmente é uma abordagem muito delicada, assim, muito bacana, assim. Muito Eu disse, respeitosa. posso te falar uma coisa? Ai, você salvou muito a minha pandemia, eu tava trancada, eu dei muita risada. Então, foi um jeito muito fofo, assim, muito legal, assim, um carinho gigante, assim, eu amei. E aí, quando foi passando a pandemia, acho que a última Keila eu gravei já estava terminando, aí eu dizia, o mundo está voltando para o mundo real, não estou mais decorando lives, estou retomando minha carreira decorando ao vivo, e aí acho que eu fiz um dos últimos do Bon Ton, acho que era sobre agrotóxico, alguma coisa assim. E aí, eu decidi guardar ela, assim, eu não quis mais fazer a Keila mesmo. Apesar da gente ter muitas coisas fora do tom Pois ainda, eu acho que ela foi muito num período, assim, eu não queria continuar ditando o que é certo e o que não é. Eu tava me sentindo um pouco Bastiana nesse lugar e achei melhor recolher. Pode ser que um dia eu faça de novo. Muita gente me pede. Pois é. Assim, saudades daquela. Não, e também porque ela poderia se transformar em outra coisa também, né? Eu não pensei. Aí fui criando outras coisas e deixei ela um pouco lá. Porque a Keila, ela tem um texto mais quadrado, ela era mais difícil de se construir, porque eu tinha que pegar a notícia do momento, assim, né? E como a gente ainda estava num governo difícil, e então, assim, ela tinha uma verve muito direta, assim, né? Muito política, assim. E como as coisas deram uma pseudo-acalmada, eu meio que relaxei e fui fazendo outras coisas com ela, assim. Mas foi muito legal, muito legal. Não, é maravilhoso. E a partir dela vieram vários outros, né? Vieram vários outros. Vários. É o melhor que o anjo, o anjo. O anjo que não fala. É muito bom. E o anjo também foi engraçado, porque o anjo, assim, a gente criou, porque eu estava com o Guilherme Magon, que fazia o Baixa Terapia comigo, e a gente estava sempre na ponte aérea, não sei o quê, e eu sempre brincava com ele, porque eu fazia como se fosse essas loucas, assim, tarada, e daí quando eu pegava no braço, eu dizia proteína, não é proteína. Uns bração, assim. E daí sempre a gente foi, daí a gente gravou um dentro do avião, foi o primeiro. Que eu dizia, me procura, eu tenho muita coisa para te oferecer, não sei o quê. Daí a gente começou a rir, daí a gente estava no outro aeroporto, e aí a gente fingiu como se a gente tivesse voltado de alguma viagem, e daí eu dizia, gostou de Paris? Quando chegar em São Paulo, eu vou te dar uma normalização, vou te dar um queixo. E daí eu disse que eu ia dar um queixo para ele, e aí isso também viralizou, foi muito engraçado. Esse é muito bom. Porque daí esse viralizou muito, e eu sempre leio os comentários, eu leio tudo. Você lê? Que incrível! Eu leio tudo. E aí, esse viralizou de um jeito muito desgovernado. Porque quando viraliza, que sai total, ele vai para aquela página que a gente vê umas coisas, e aí ele vai para gente que realmente não me segue. E aí você percebe que quem não te segue e recebe aquilo, às vezes não entende o que é aquilo.
Então, algumas pessoas falavam assim, ai, que horror, porque ela tá falando isso para ele já tem queixo. Aí depois alguém dizia, ai, ele é bonito, ele não precisa se submeter a isso. Aí as pessoas escreviam coisas, mas assim, muito surreais. E aí eu sempre dizia, olá, eu sou uma legal. atriz, isso é um personagem, volte 3 casas, isso é uma sequência de vídeos, você vai entender se você voltar. Tipo assim, eu fui ensinando e explicando para as pessoas, porque às vezes a pessoa, ela vem e a internet tem isso, né? Ela não sabe, ela já vai. Não, é tipo o tribunal da Lá. internet. É o Ela tribunal... já vai lá. E daí, aí, às vezes eu explicava, mas depois chegou numa quantidade de comentário que eu já não consegui mais. É impossível. Quem leu, leu, quem não leu, não leu. Sim. Mas foi engraçado. Aí a gente fez porque aí a gente fez 10, a nossa novelinha deu a saga da nossa série. E eles todos acabam, né? Esse a gente combinou. Eu e o Gui falou, negócio, a gente vai entrar né? num lugar. A gente vai se repetir. Uhum. Né? Eu e o Gui, a gente conversou, a gente vai se repetir. Ele falou, eu acho que a gente vai se repetir também. Eu falei, vamos fazer um número que a gente achar bom e a gente encerra. Depois, se a gente quiser, a gente se reencontra e a relação vai para um outro lugar, que a gente até pode fazer. Mas aí a gente decidiu fazer 10 episódios. Então, a gente fez 10 e encerramos. Maravilhoso. E tem um início, meio e fim. Eu acho isso incrível, na verdade. Esse teve. A gente porque às parou. vezes a pessoa fica ali na internet e começa a gastar mesmo, né? Você começa porque a falar eu assim, acho que é muito delicado. Como eu não vivo da internet, eu não sou influencer, eu não produzo numa quantidade semanal, eu não tenho ideias todo o tempo e eu não recebo para isso. Talvez se eu estivesse sendo financiada, eu ia quebrar minha cabeça, que é nem, sei lá, uma pessoa que tem que escrever uma crônica. Gente, vamos financiar a Ilana! Agora! Não, sei lá, um jornalista. Porque assim, o que vale, esse financiamento vale ouro, pelo amor de Deus. Não, um jornalista, ele tem que escrever uma crônica toda semana. Então, ele recebe para ele quebra a cabeça dele para entregar aquele artigo, aquela crônica, né, aquilo, toda semana. Como eu não tenho esse deadline obrigatório, eu não me senti pressionada para isso. As pessoas entram, as pessoas saem. Quando eu não posto muito, elas saem. Mas eu aprendi a lidar com isso sem ficar louca. Porque elas vão entrar e elas vão sair. Sim. E elas vão sair em bando e elas vão entrar, se uma coisa ficar engraçada, elas vão entrar em bando. E elas também não vão durar. É tudo uma grande mentira, gente. A rede social é uma grande mentira. A gente tem que ter isso na cabeça. Muita gente não tem rosto, muita coisa não é real, a maioria. Então, assim, quando a gente tem isso muito claro, tudo fica menos importante. E a gente não pode dar esta importância. Assim, é um exercício, sabe? Assim, por exemplo, quando eu coloquei uma ceninha do Carrossel, e eu lembro que eu marquei a Maísa, porque a Maísa fazia o Carrossel. Aí foi engraçado, passou uns 2 dias, eu comecei a ver um monte de gente entrando no meu perfil, e daí que eu vi. Ela tinha repostado no Stories e colocou, professora Matilde, isso não é de bom tom, que era eu, era uma cena que eu fazia, porque eu era meio malvada no Carrossel, e eu falava um segredinho todo nosso, uma coisa assim. E aí, as crianças que já seguiam ela, que agora não são mais crianças, porque tá todo mundo cresceu, 20 e poucos anos, mas era um público que era do Carrossel, olha, professora Matilde. Então, eles migraram pro meu Instagram. Alguns devem ter ficado. A grande maioria foi lá e viu que eu não postava coisa do Carrossel, que eu já não posto coisa do Carrossel, não sou saudosista de ficar postando muita coisa, então eu não tava ali mais. Era uma outra coisa. Então, acho que eles ficaram um tempo, viram que não, e devem ter saído também. Do mesmo jeito como eles entraram em bando, eles saíram em bando também. E tá tudo certo, porque a rede é aberta neste lugar, né? Que é nem quando eu gosto, quando às vezes tu faz uma coisa, a pessoa diz, ai, deixando de te seguir em 3, 2, 1. Aí tu diz, gente, nossa, não é preciso anunciar, saia. Apenas se deu o trabalho de sair. É tipo, beijo, porque é isso também, né? É muito aberto. Não tá gostando daquilo, muda o canal. A gente não tem que anunciar. Eu acho que o comportamento virtual, ele também passa por esses lugares, né? Se você viu uma coisa e você achou constrangedor, você não tem que falar, isto é constrangedor. Pula! Na verdade, é uma via mais democrática, para né? de seguir, sabe? Porque eu acho que a Haterlândia, ela tá nesse lugar. E a gente não pode... Porque um
Um pedaço eu acho que é desinformação. Um outro pedaço pode ser mesmo hater gratuito. Os haters gratuitos eu demorei muito para detectar e ver que não existe diálogo com esse indivíduo. Então, assim, tu começa, tu vai, aí chega uma hora, tu diz... Aí ou tu deixa no vácuo, se a pessoa continua mesmo te incomodando, tu vai lá e bloqueia. Eu fiz muito poucos bloqueios, muito poucos. Mas, porque como eu estourei com a Keila e a Keila já tinha um viés muito claro, eu acho que as pessoas que entraram, na grande maioria, sacavam o que eu pensava. Mas mesmo assim, às vezes tem um erro de interpretação de algumas pessoas que não entendem. Ou pegam só o bordão. Sim. Entende? Aí, tipo, sei lá, daí eu postei um fora Bolsonaro, porque tinha uma coisa na Paulista, não pude ir, não estava vacinada ainda, e aí eu fiquei olhando pela TV e coloquei. E eu lembro que muita gente entrou dizendo, ai, que decepção. E eu me dei o trabalho, porque eu estava em casa mesmo, aí eu disse, fulano, você deve ter entrado no meu perfil por causa da Keila Melman. Volte e veja os vídeos, minha posição é muito clara em relação a esse governo. Então, assim, eu acho que tem, às vezes, um erro de interpretação de texto. Eu acho que a gente está cercada de... como se a pessoa já... ela não entendesse, ela precisa de um tempo maior para compreender aquilo. Como tudo vem muito mastigado e às vezes vem muito direto, a pessoa não se aprofunda no que está sendo dito. Então, de repente, é uma pessoa que entrou porque achou o bordão engraçado, ou porque achou a dica da live, que sempre era a coisa mais leve antes de entrar no assunto em si, então ela não entendeu aquilo. E teve gente que acreditou mesmo que era uma decoradora? Eu acho que quando viralizou no início, acharam que era porque tinha muito comentário, tipo, ai, quem é desavisada, ai, que maravilha. Aí ela existe, o que eu acho maravilhoso. Eu também. Então, por exemplo, assim, quando a Lolita e o Anjo, a pessoa vai lá e diz, ai, ele não precisa disso, a pessoa também tá achando que a Lolita existe e que ela tá comprando. E elas existem, né? E elas As existem. Lolitas, elas existem. Todos os meus personagens existem. Eles têm só uma tinta maior, né? Porque é óbvio, enfim. Mas dá trabalho fazer isso também. Porque, assim, eu faço... Como eu não edito, que eu sou analógica, eu tenho que pôr eu faço a peruca, eu ponho a maquiagem, daí eu sento na cadeira, daí eu vejo se a luz tá boa, sou eu mesmo que gravo, eu não corto, então eu escrevo, daí eu vejo se aquilo tá bom, daí quando eu abro a câmera eu faço como se fosse um texto da Terça Insana, assim, então, e aí eu gravo várias vezes para ver qual que teve mais ritmo, qual que tá melhor, porque eu não sei editar, não sei cortar, não sei pular, e não tenho ninguém que faça isso comigo, porque eu não sou uma empresa. Gente, você tem uma equipe, vamos contratar não sou uma empresa, não tenho isso. Então, é tudo mais roots mesmo. Então, o dia que eu decido gravar, eu levo um tempo do cão para fazer. Entendi. Levo um tempo grande, assim, levo, sei lá, umas 4 horas para gravar aquilo, 5, porque, né, põe a peruquinha safada, porque eu não ponho um filtro, eu não tô com a boca, faço, não tô, sou eu. Então, tudo leva um tempo, penso na blusa, penso na roupa, penso em que lugar que eu vou estar, o que eu vou fazer, nananã. Então, dá trabalho. Claro. Nossa. Dá trabalho. Principalmente porque eu não sei editar. Então, a edição sempre sou eu mesma, assim. Naquela mesma, eu fazia, às vezes, umas coisas que eu dizia... Tá pensando, eu mesma dava o close. Eu ia pra câmera, eu fazia. Mas não é uma coisa pensada, é uma coisa instintiva. Que foi muito legal. Foi um baita exercício. E, misteriosamente, eu encontrei um jeito de me comunicar com as pessoas num lugar que eu não sabia como usar. Porque eu nunca fui uma pessoa que coloca onde eu tô... eu sou mais reservada nesse lugar. Eu não fico dizendo, estamos aqui na pizzaria. Eu reposto quem me marca, mas eu normalmente não faço isso, assim, não por não fazer, não é por condenar nem nada, é porque é o meu jeito de... Então eu encontrei um jeito de artístico, assim, de me mostrar um pouco o que eu faço, as coisas que eu penso, através de uma rede, assim. Então, isso foi uma coisa muito legal. Foi muito legal. E aí vieram esses outros personagens todos, assim. E às vezes eu olho uma coisa e eu falo, nossa, fulana podia falar sobre isso. Daí eu boto num personagem, né? Ou eu vejo uma coisa e falo, eu vou falar sobre isso aqui. E sempre tem, às vezes, um conflito de gerações, assim.
A Gladys Mittelman, que ela é super elitista, alunos juntos, ela é rica. Ela não preciso de dinheiro, eu faço por esporte. O que a Gladys Mittelman falaria se a gente perguntasse pra ela quando foi que ela respirou e disse sim? Quando os meus netos falaram pra mim, vó, você pode usar e falar com mais gente através do Instagram. Eu não sabia que existia isso. Achei tão interessante poder me comunicar. Porque eu normalmente falo com o pessoal no clube, no salão, e abrindo, muita gente me seguindo. Muito bom, muito bom. Não, mas a Gladys, ela tem isso porque ela sempre fala alguma coisa que assim, que não pode falar, e aí os netos consertam ela, né? Então eles falam, ai, vó, você não pode falar isso. Ela é meio sem filtro, né? Ela é muito sem filtro. E aí eu sempre pego alguma coisa que é, tipo, encontrei fulana, falei que ela tava muito bem pra idade dela. Ai, você não pode falar isso. Você não pode falar isso. Aí ela fala assim, ai, nada que eu falo serve, vocês estão servidas. Servidas. Porque agora eu não posso falar nada. Então tem sempre uma crítica nesse lugar. E esse lugar, ele é geracional também. Claro. Porque agora a gente tem que revisar, e eu acho importante que a gente revise muitas coisas. Sim. Então, né, o limite do humor, essas coisas que a gente está sempre conversando, eu acho que tem que ser conversado mesmo. E quando a gente vai pensar numa coisa, a gente tem, mas estou atacando alguém falando isso aqui é próprio, tá certo, não tá? E se eu gravar alguma coisa que for estranha, você é a primeira a dizer, desculpa aí, errei. Mas, assim, normalmente, o personagem não sou eu. Então, o personagem fala coisas que eu observo. Uhum. Então, ele é um transmissor do que eu critico, ou do que eu quero criticar, ou do que eu tô vendo, que eu acho estranho. Uhum. Então, eu uso eles para falar sobre isso, ou para debochar de alguma coisa. Então, é muito legal poder fazer isso, né? A Catarina Franca, porque eu estava passando e estou passando por isso, que é o plano de saúde. Os planos de saúde foram ficando cada vez mais loucos, e eu vou mudar de idade, e vai aumentar muito. E minha irmã mudou e perdeu laboratório, perdeu direito de vários outros lugares, e a gente pagando caro, pagando caro, pagando caro. E aí eu coloquei na Catarina Franca, porque ela fala mesmo, né? E eu coloquei na boca dela, porque ela fala, meu diretor não quer que eu fale de Twitter, meu diretor não quer que eu fale de plano de saúde, e a gente está se furando no Brasil, porque estamos com problema com plano de saúde. Então, assim, eu ponho ali, porque aquilo estava me deixando louca. Não, eu falei, e tá mesmo. E foi muito bom, porque os comentários eram assim, que já sei que plano é essa, América, aí esse plano é a Mil, aí esse plano é a Unimed. Eu falei, gente, que bom, né? Todos os planos, não sobrou um. Todo mundo botou algum plano. Eu tô passando por isso, o meu é esse, eu tô passando por isso, o meu é esse, o meu plano é esse, não sei o quê. Então, é fato, né? É fato, é um problema geral, universal, mas eu não sei se acho que é do mundo, mas acho que no Brasil a gente sofre isso direto. Uhum. E a gente tem que falar sobre isso, porque é caro. E quando a gente precisa mesmo, muitas vezes aquilo não cobre, ou tu tem que pedir ficha extra, ou tu tem que se explicar, ou tem que se justificar, Não, dependendo é uma burocracia da doença. surreal, é uma super burocracia. E nada é pior do que você estar ali vulnerável com uma questão de saúde e ter que se expor assim desse jeito, né? Muito. É muito cruel mesmo. E principalmente quando são tratamentos pesados, assim, eles dão, mas tu tem que lutar muito. O que é uma crueldade, porque a pessoa, é isso que tu falou, a pessoa já tá num limite, sabe? Ela já tá sofrendo, ela tá muito ferrada. Já tá ruim, né? E ela vem pagando aquilo, é um direito dela. Então, eu sempre acho que os meus personagens meio que falam coisas que ou que eu tô vivendo ou que eu tô vendo. Maravilhoso. Ai, foi demais. Ilana, a gente tem que terminar. A gente já tá. Que lindo! Amei, gente. Foi muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Foi bom pra você? Ai, foi muito bom. Pode postar? Pode postar. Então tá bom. Obrigada, Ilana. Ai, amei. Que maravilha. Muito bom, muito bom. Muito bom. Foi uma honra te receber aqui. E eu amei. Foi ótimo. E sigam a Ilana nas redes sociais dela. Sim. E até a próxima. Respire e diga sim.